Fala galera, mais uma vez aqui para mais um podcast. A gente está aqui, acho que o nosso 5º episódio já de podcast. A nossa intenção é trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você que está aqui. Então já faz essa parceria com a gente, já começa aqui, ó. Curte, comenta, compartilha, porque a nossa intenção é cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para você que está nos assistindo. Então a gente, por enquanto, está aqui invadindo o canal do YouTube do Yuri, mas eu acho que logo mais não vai demorar muito. Esse canal não vai ser mais do Yuri, vai se tornar o canal da 4C, porque é provável que tu veja os nossos rostinhos por aqui mais vezes. E falando em conteúdo de qualidade, eu tô aqui com Gil Vander, mais conhecido como Gil Vendas, e o nosso parceiro de hoje, o cara que vai estar aqui com a gente compartilhando conhecimento, é um cara que eu tive o prazer de conhecer ali no final do ano passado, foi o cara que eu tive a oportunidade de apresentar 4C para ele, tá pertinho da gente, tá em Fazenda Rio Grande, que é a região metropolitana de Curitiba ali, e tá aqui hoje como integrador para compartilhar um pouco, não só falar da vida de integrador, ele vai falar também de outros mercados e falar também um pouco da vida pessoal. Então seja bem-vindo, meu querido André, o cara que está à frente da LC hoje. Tá com você e eu queria que você começasse, por favor, se apresentando. Quem é o André, da onde veio, o que faz hoje? Bem-vindo aí, então, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? E é um prazer estar aí, agradecer o convite. E o André nasceu em Santa Catarina, tem 40 anos hoje, né? Então, sou filho de agricultores, meus pais ainda residem lá no interior, né? Tem atividade lá. E, do nada, resolvi fazer um curso no Senai lá em 2009, mais ou menos. E deu daí pra frente, foi só, vamos ver o que vai dando, né? Então, e graças a Deus, na minha vida sempre encaminhou tudo certinho. Eu sempre tive uma família que sempre me apoiou, que eu acho que a base de tudo é a família, né? Então, porque você vai se aventurar, às vezes, na vida, você tem que ter uma base. Então, foi o que começou, né? Então, sempre tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? E quando eu decidi vir morar para Curitiba, foi porque eu trabalhava numa empresa, né? Lá em Santa Catarina, na automação, fazia automação de usina, né? Aí eu, cara, vou empreender. Falei, vou pro mercado, cara, eu quero empreender, não quero ser funcionário. Cara, esse negócio de trabalhar fichado, CLT, porque assim... Como meu pai lá, nunca foi, não tem horário, nunca tive nada, né? E daí eu ficar fechado numa empresa, numa fábrica, falei, não, isso não é pra mim não, cara. Fiquei 2 anos. Cara, mas foi 2 anos que aprendi muita coisa, mas não era pra mim. Falei, cara, eu quero empreender. Aí vim pra Curitiba, que o meu avô veio pra cá em 89, 90, né, naquele ano que ele veio, então já tava estruturado na cidade, né? Mas a cidade, Fazenda Rio Grande, tinha na época 10, 12 mil habitantes. Né? Quando eu vim morar para cá em 2014, que eu já vim abrir empresa. Falei, vou abrir empresa. Na época eu abri uma empresa de automação também, residencial. Não tinha nada. Bom, solar nem tava na época, né? Ninguém quase falava, era muito pouca gente. Então abri de automação residencial. Mas, cara, foi um mercado que é muito nichado, sabe? Então é difícil você entrar, é difícil de você ter oportunidade. Quem tá no mercado já entra. Só que assim, Curitiba não tem um mercado tão grande para isso. São Paulo tinha, então eu comecei a fazer serviço para fora também. Eu fazia os aplicativos para eles comandar as casas e tal para fora, pro Brasil inteiro. Aí nisso entrou para mim o aquecimento solar. Então a gente começou com o aquecimento solar lá em 2015. Porque isso já tinha mais, todo mundo, bastante gente tinha nas casas, enfim, a gente começou a dar manutenção e instalação. E eu sempre me falei, cara, não era o que eu tinha o prazer. Aí eu sempre na elétrica, falei, tá, a energia solar começou. Aí comecei a fazer o orçamento, lá em 2016 já. Fazer orçamento para para outro. Só que, cara, naquela época o módulo 260 custava R$2.000. Sim. Cara, não dava payback, né? O payback na época era 14 anos. Então eu falei, cara, e ficamos ali, tá? Até que em 2017 para 2018 surgiu a oportunidade do meu primeiro projeto, Santa Catarina. Aí foi um amigo meu que trabalhava, que a gente trabalhou junto no Senai. Não, Senai não, na Automatic, que foi a empresa primeira que eu trabalhei. Aí ele falou, André, tem um cara aqui que quer montar um solar, você faz? Pô, fácil, né? Quantas placas? 108 placas, meu primeiro projeto.
Falei, daí o cara me manda mensagem, tá. Eu falei, quantos projetos você fez? Não, tem um monte aqui em Curitiba. Meu Deus do céu. Quem tem sou eu. E daí acabei fechando, cara. Daí fechei meu primeiro solar em 2018, ali comecinho, daí fui fazer curso pra aprender a instalar. Falei, vamos aprender a instalar agora. Eu vendi, né? 108 placas, não vamos pegar fogo na casa. Era uma propriedade rural lá. E dele foi também. A empresa foi dando sequência e das dificuldades, né, também, que o solar altos e baixos. Mas essa aí é minha trajetória. Então, quando eu vim montar a empresa pra cá, pra você ter uma ideia, eu vim com R$6.000 em 2014. Que foi o meu acerto da outra empresa. Ela falou, cara, eu vou no peito e coragem. Cara, eu quero ir. Vamos ver o que vai dar, né? Claro que eu não tinha ideia do solar ainda, mas eu falei, eu quero empreender, eu quero ser conhecido, eu quero sair da bolha. Porque minha cidade que eu nasci lá tem 3.000 habitantes, 4.000 habitantes. Quando eu vim morar na Fazenda Rio Grande, a gente tava com 80, 90 mil habitantes. Hoje a Fazenda Rio Grande já tem 200 mil habitantes. Qual que era o nome da cidade que tu morava? Ibicaré. Ibicaré. Interior de Santa Catarina. É bem interior. É polo de Joaçaba, é polo lá. Tipo, são umas cidades que têm um poder aquisitivo alto, assim, sabe? São pequenas, mas bem estruturada a parte agrícola, né? Sim. Aí eu falei, cara, vou pra lá. Daqui de Curitiba até lá dá 360 quilômetros de Curitiba. É perto. Dá pra ir. Dá pra ir. Curiosidade minha, André. ALC. É as iniciais do teu nome? Isso. André Luiz Sense. Perfeito. Iniciais. Qual foi essa sensação desse primeiro projeto ali para ser entregue? 108 placas. Nunca trabalhei com isso, agora, nunca instalei, agora 108 placas. Qual a sensação do primeiro projeto saindo ali da mesa? Pensa, o primeiro projeto é para ele receber à vista, né? Você recebe pá! E na época, acho que 130... Tinha sido maior entrada na empresa de uma vez, assim? Foi 135, então não foi muito difícil de pensar assim, eu vou seguir no solar. Não, claro, imagine. Primeira lapada. Ali eu falei, não, aqui, isso aqui. Aí entrou, pá, falei, cara, daí corri atrás de fornecedor, que na época tinha, mas não eram tantos confiáveis. Tipo assim, você imagina, você vai pegar, qual o valor que você tem que pagar à vista pro fornecedor também, vai confiar, não vai na época que todo mundo, não, se você paga, os caras não entregam. Daí foi, cara, beleza. Entregaram. Aí, uma instalação, tipo, era um fim de semana assim, ó, chuva, geada, friozão, e era uma primeira estrutura solo ainda. Pegamos já solo, falei, cara, beleza. Aí, a sensação, porque assim, quando você liga o inversor a primeira vez, né, que é o cliente quando você tá lá. Aí você liga o inversor, começa lá, não lembro, né, era um Fronius, começou a bater lá, tac, começou a gerar, e eu falei pro cara, ó, coraçãozinho que vai que explode, vai que não explode. Eu falei, caraca, será que tá certo? Será que não tá certo isso aqui? Não, mas, tipo assim, base técnica de conhecimento eu sempre tive na parte elétrica. Sim. Né? Mas é um produto novo, então você, cara, será que fase ele vai entender qual que é a fase? Será que ele não vai entender no trifásico? E as perguntas que você vai se fazendo internamente, né? Porque o cliente é do teu lado ali, né, cara? Você não pode nem desligar e ligar. E, pô, deu errado, não deu. Não, tem que dar certo, né? Então, aí depois disso foi acontecendo. Não foi assim... Eu vejo que muitos casos a gente não teve um crescimento... A gente sempre foi bem conservador, né? Então, assim... Talvez por não ter um conhecimento, ou não buscar conhecimento, achar que tava... Então a gente passou por bons bocados aí até 2020, 2022 aí. Então a empresa foi... Não teve um crescimento assim, né, alto, né? A gente vinha se mantendo, sempre teve. Mas eu acredito que muita coisa veio mudando nesses últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos aqui, né? Mas aí, teve esse primeiro projeto... Demorou muito para vir outros projetos ou já veio logo de cara? Tu já usou ele como case? Não, usei como case, mas assim, não sei se é a cidade ou é a região. Curitiba tem como é que eu posso dizer? Peculiaridade? Eles são meio contra, a gente tem dificuldade, porque aqui não funciona. Tem o pé atrás, de modo geral. O aquecimento em si... É uma cidade muito fria, Curitiba. Faz total sentido. E o aquecimento,
em Curitiba, não funciona no inverno, só no verão. A não ser que você tenha o tubo a vácuo, que é um sistema que é parecido com a placa, que ele pega a radiação e não o calor. Cara, é quebra de placa de aquecimento. Cara, inverno era... assim, aí o que acontece? O curitibano, cara, não vou colocar. Não funciona no inverno, não funciona no inverno, não funciona no inverno. Então foi muito ruim de você tirar essa... E não é só a gente lá, as empresas também têm. Tanto que Curitiba não tem tanta instalação solar, né? Em vista de outras capitais aí, eu acredito que é uma das menos que tem ainda instalado hoje. Então... Por quê? Porque a nossa região é fria, mas não tem nada a ver isso, né? A gente sabe que não tem nada a ver. Mas o conceito E demorou, a gente demorou para instalar o segundo, o terceiro, só que assim, não era 2, 3, 4, 10 no mês. Não, era 1, 2, 3, 4. Então a gente foi nesse caminho, né? Devagar. E a gente também tinha o aquecimento, então talvez a gente não focava tanto na energia, a gente cuidava mais do aquecimento, que foi por aí 4, 5, 6 anos o mercado que a gente mais cresceu, né? Então, cara, mas assim, o solar, na parte de energia, cara, hoje eu vejo que é o que mantém, o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, tanto que hoje o aquecimento eu não... Cara, é muito difícil eu vender. Eu vendo 2, 3 no ano. Por quê? Porque eu não foco mais, né? Não quero mais. Sim. Porque depende do quê? De gente, de pessoas capazes. Porque aquecimento é bem mais difícil do que energia. Pra você montar, pra você instalar. Sim. Porque você tem que ter um acompanhamento mais diário. Cara, se o cara tá meia-noite lá tomando o banho, falta água quente, você vai ter que resolver. A parte da energia solar, não. Desligou o disjuntor, amanhã você vai lá e resolve. Aquecimento, não. Você tem que ter um mais em cima, um mais perto do cliente, né? E gente pra isso hoje. Entendi. André, hoje, se tiver 10 orçamentos do solar na mesa, por que a LC? Qual é o diferencial hoje da LC ali na tua região? Então, a gente tem uma estrutura própria, então a gente tem instalador próprio, hoje a gente não terceiriza, né? A equipe nossa a parte técnica nossa é interna. Então, assim, a gente tem um acompanhamento melhor com o cliente, né? Então, hoje o nosso pós-venda, é ativo. É difícil dar problema no solar, a gente sabe, mas se der problema, a gente tem uma atuação no mesmo dia ou no máximo no outro dia para fazer um reparo, alguma coisa que acontece. A gente tem uma história dentro da cidade, então, assim, loja física grande, então, assim, bastante conhecimento. E nisso, a gente traz também uma marca por trás, que a LC também veio trazendo marca, criando essa marca na cidade, né? Então, como a gente até comentou esse fim de semana aqui, muito, muito bom, a gente fortificar a nossa marca, né? Sim. Então, trabalhar com equipamentos de ponta que nos garantem que qualquer eventual problema a gente também possa resolver rápido com a ajuda do nosso fornecedor. Sim. Então, a LC sempre manteve uma aproximação com os fornecedores muito, muito boa, que nos garante uma agilidade também, né, nessa rapidez. Facilidades de pagamento, então a gente sempre tem um dos nossos cases bastante assim, cara, a gente financia muito projeto também. Sim. Hoje, né? Então, internamente, projetos maiores, então, o cara não quer pagar juro. Não é todos, né? Mas algumas coisas a gente faz. E assim, a LC está presente ali em fazenda desde 2014, então é uma empresa sólida, né, em toda a região. 12 anos já. 12 anos. Então, hoje a gente tem mais de 1.000, se for total aquecimento e energia, mais de 1.500 clientes hoje ativos, né? Então, assim, a gente construiu uma história desde 2014, nesses 12 anos, né? Então, acho que em julho, dia 14 de julho, vai fazer 12 anos que eu tenho o CNPJ ativo, né? Tá na porta. Tá na porta. Cara, mas assim, falartes algo que não vou dizer que uma polêmica, mas tem uma divisão, assim, entre os integradores, né? Por equipe própria / equipe terceirizada. Esse final de semana aqui, a gente ouviu falar muito sobre isso. E, cara, eu já converso contigo desde o ano passado e eu entendo que tem alguns fatores para isso, mas tu já deu um posicionamento. Cara, para mim, a equipe tem que ser própria. Eu não acredito, equipe terceirizada, tentei e tal. Tua percepção e por quê, cara, que na tua opinião tem que ser assim? E se, vamos dizer assim, depois de tudo que a gente tem conversado e visto, se a tua cabeça continua do mesmo jeito, se tu acha que dá pra mudar ou é momento de empresa, o que tu acredita?
Eu acredito assim, hoje eu vejo que eu posso ter equipe terceirizada, né? Mas eu tenho que ter a própria, né? Pra quê? Pra eu poder cobrar no dia, você tem que, cara, amanhã você tem que fazer isso, que você tem que ir lá. Às vezes o terceirizado, você não consegue no dia, né? Marcar, de tarde deu um problema. Então, essa rapidez que eu tenho que a equipe é própria, dessa assistência mais rápida, muitas vezes eu não vou ter com uma terceirizada. Né? Deu um problema lá, caiu o disjuntor no cliente, eu vou ter que ir lá, cara, eu vou de tarde já, então, porque eu tenho minha equipe própria. Claro que muitas vezes você tem o custo de patrimônio maior para você ter equipe própria. É caro, é material, aí a gente pega muito assim, às vezes questionamento, cara, eu tenho que ter ferramenta minha, isso é um custo muitas vezes alto, ferramental, os veículos, cara, a gente tem tudo veículo novo hoje então para atendimento. Mas eu já tentei a terceirizada, né? Então, claro que hoje, como eu não tenho um volume de terceirizada, muitas vezes o cara vai me cobrar muito mais caro. Eu vi aqui nesse fim de semana que o pessoal, cara, um valor esses aí, cara, daria... Quando a gente tava falando do valor, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, a minha equipe hoje sai muito mais caro do que a equipe ali. Muito mais caro. Então, assim... aí você começa a pensar, daqui um pouco eu vou terceirizar pro cara e vou manter ele perto de mim sempre, é os mesmos caras que eu tenho hoje, né? Então é uma opção, mas daqui um pouco, daí ele não vai querer trabalhar, vou ficar esse pós rápido que eu tenho, será que eu vou conseguir manter? Né? Eu me peguei uma vez que terceirizei tudo, lá em 2021 mais ou menos, 2021, cara, não quero mais equipe, terceirizei tudo, cara, eu só me incomodei. Porque o pessoal ia fazer instalação, aí, cara, ganhava comigo X, daí foi pra terceirizada, cara, 3 vezes mais praticamente ganhava, né? Mas daí, cara, é tua responsabilidade. Não começaram a não voltar mais em vazamento de telhado, aí mudava a equipe. Aí eu falei, cara, sabe o quê? Vou começar a treinar. Aí eu consigo dar um treinamento interno melhor, né? Então essa percepção de estar com o time mais perto, a gente sempre teve, assim, o nosso time muito perto da gente, né? Então, assim, a gente tá junto, vamos numa obra, muitas vezes vamos lá, vamos junto, vamos estar atuando, né? Mas ali na região Curitiba e Fazenda Rio Grande, tem essa facilidade de encontrar equipe terceirizada? Porque, assim, tem algumas regiões que tem mais. Não é muito fácil, porque é uma região, assim, que E acaba sendo mais caro, então. Bem caro, Então, até ano passado, que a gente fez um feirão lá e vendeu bastante, né? Foi 2 dias, 50 kits. Aí eu tive que dar uma terceirizada em algumas obras. Cara, eu tive que ir lá refazer algumas coisas. Daí eu falei, não. Eu falei, vai lá porque eu prefiro atrasar aí 10, 15 dias a tua instalação, mas e manter minha equipe. Você prefere assim? Não, prefiro assim. Então, porque eu prefiro, não adianta. Hoje a minha mentalidade pode ser que eu terceirize, mas eu ainda quero manter uma equipe própria, né? Boa. Se preocupa muito com o pós-venda, né? Pelo que tu tá falando aqui, qualidade do cliente. Mas sou o cara do Gil Vendas, né? Então, parte comercial na veia. Hoje, André, o que tu procura num colaborador ali para trabalhar na LC? Sangue no olho, parte técnica, tu já vem da parte técnica. O que esse cara tem que ter para trabalhar na LC? Então, até a gente vem estruturando muito isso depois que a 4C entrou com a gente, né? E a gente tá agora, acredito que nos próximos capítulos aí a gente vai entrar com uma parte de contratação forte junto com vocês aí, né? Então, o cara tem que ter determinação, né? Tem que ter vontade, tem que ter... Acredito que conhecimento técnico não precisa ter, porque isso a gente passa, né? Não você vê muitos cases de sucesso que o cara nem sabe o que é uma placa e vende milhões aí. Então, assim... o cara tem que ter vontade, tem que ter sangue no olho, acredito que sim. E eu acho que o cara tem que estar devendo, cara, porque tem que ter conta, tem que ter boleto pra pagar, porque daí o Se não tiver pré-requisito, abre o teu Serasa aqui. Se não tiver... acima de 500 Se não tiver uma dívida boa, a gente vai fazer junto. Isso aí, cara. Esse dia um dos meus colaboradores lá tava, você não tem nada. Eu falei, compra um carro, então. Falei, mandei ele comprou um carro. E agora você corre atrás pra pagar. É a famosa dívida de alavancagem, né? Cara, faz uma dívidazinha aqui. Vai botar um leão atrás de ti pra te correr e começar a bater meta. Mas e aí, Jonathan? Isso, né? Cara, eu acho que é extremamente importante a gente ter não só a percepção
do que a gente quer dentro de um colaborador, mas também ter uma estrutura interna que dá esse direcionamento para ele, para quando ele chegar, isso está muito claro para ele. É o que a gente fala aqui daquele onboard muito bem estruturado, mas ao mesmo tempo ter uma cultura que esse cara consiga entender no dia a dia qual que é o comportamento esperado. Mas aí mudando um pouco, cara, do que a gente estava falando agora especificamente, tem-se, da mesma forma que tu falou, que o curitibano e a galera da região metropolitana não tem essa crença tão forte no solar, a gente sabe que ainda assim, aqui pro sul, a gente vende muito, né? E tem aquela crença que, pô, aqui no sul, como radiação menor, e aí pro norte, lá o sol torando, o nordeste também, tu enxerga que a região sul do Brasil é uma região boa para continuar focando dentro do setor solar e ela vai continuar assim? Acredito que sim. 2 motivos, né? A gente tá num estado que ainda não tem inversão de fluxo, né? Então a Copel aí depende de muita energia, né, ainda. Eu tava lendo até uma reportagem hoje aí dos data centers, né, que estão para chegar no Brasil aí, mas não tem energia para ser instalado, né? Então, energia é uma coisa que ninguém vive sem, cada vez vai ser mais. Hoje ninguém mais tem fogão a gás, todo mundo já tá partindo para um fogão de indução, aquecimento elétrico. Hoje, cara, pra você ter uma ideia, como eu venho também do aquecimento, eu instalei muito aquecimento solar. Cara, hoje só instalo o boiler. O boiler com uma resistência elétrica e, claro, põe placa. Porque dá menos manutenção, dá menos problema. Então, assim, tem muito campo, tem muito telhado ainda, né? Tem muito telhado. E acredito que a Copel ainda vai levar um tempinho ainda para dar uma inversão de fluxo, porque aqui tem muito espaço para colocar, né? E o nosso consumo industrial, aqui na nossa região de Curitiba metropolitana, ali tem muita indústria. Então, a energia precisa, né? E acredito que o que tem de placa hoje não supra nem uma metadinha, uma parte disso aí, né? Então, a gente tem muito campo ainda, né? Para colocar energia solar aí. Boa. Nesse futuro bem próximo aí, tu acredita que a LC vai diversificar para mais outras frentes ou o foco será completamente no setor solar? Não, eu tô já com um projeto aí em andamento. Não sei quando que vai no ar esse podcast, que eu já posso falar. Pode falar que vai dar vontade, mas 20 dias, uns 20, 25 dias. Já dá pra dar um spoilerzinho. Porque assim, até eu já tinha comentado com o Jonathan aí, esses tempos atrás, a questão, hoje, eu lá atrás eu perdi um pouco o time das usinas. Sim. Né? Eu aprendi muito esse fim de semana aqui em questão de pessoas, de ter um time, e acredito que o pessoal que eu trouxe aqui junto comigo pegou uma visão, porque, cara, eu já fui muito não, mas eu já fui em alguns, assim, de empresa, de eventos, desse network, mas sempre eu, sabe? Aí você chega de volta na segunda-feira na empresa, você tá com a cabeça, os caras, o que fizeram? Pra onde o André foi? Aí eu falei, cara, não dá. Eu falei, nesse aqui eu preciso levar. Tanto que eu coloquei meta pro meu vendedor lá, eu falei, cara, meu vendedor nunca te veio de si. Nunca. Falei, cara, vou fazer uma proposta pra você. Até eu falei, não sei, pô, de onde é pro Yuri? Eu falei, Yuri, eu vou colocar aqui uma meta pra levar um vendedor meu. Cara, mas não... Ele falou, será que alcança? Eu falei, cara, eu vou colocar, é uma meta alta. Eu falei, era 400 mil em 2 meses. Nunca tinha batido essa meta. Aí, isso foi lá em março. Que daí ficou foi abril. Não, foi março e abril. Foi fevereiro. Foi na volta do Solar Experience que a gente pensou nisso. Aí eu falei, cara, pô, tanto que ele bateu 450, 460 mil nesses... Nem ele, assim, nem o próprio vendedor acredita, nunca tinha feito. Não, então assim, mas foi o quê? Os gatilhos. E é ter isso de você instigar o cara, sabe? Aí eu falei, ele veio pra cá, e a minha gestora, que agora a Camila virou gestora também, cara, a percepção dele é diferente. Quando eles voltar segunda-feira, vai ser outro. O time talvez que tá lá também vai... Cara, o que sente o impacto, exatamente. Vou contar um pouquinho. Eu fiz um vídeo com a Camila e com o Renan, né? Os dois que vieram pro evento agora contigo. Cara, loucura. Que eles falaram ali, a gente vai soltar agora no Instagram da 4C,
Mas o depoimento que eu falei, os dois, eles vão se virar para ir no próximo, o André também vai e vai ter mais gente. Então, cara, fala um pouquinho pra gente desse impacto do colaborador vir contigo e já pegando um gancho pra galera do próximo Solar Experience, né, que vai ser a 3ª edição agora, que a gente tá abrindo para vendedores, colaboradores irem também. Então, conta um pouquinho esse impacto que traz pro time nessa volta e também durante o evento ali. Cara, eu acredito que é surreal, sim, o impacto. Por quê? Porque é outra visão. Eles estão acostumados com a nossa operação. E muitas vezes a operação falha, né? Então a gente está melhorando, a gente está numa consultoria para melhorar processo, que eu acredito que a LEC não cresceu mais até hoje por falta de processo, né? Então, assim, por ter um direcionamento correto. A gente sempre trabalhou certinho, a gente sempre atendeu nosso cliente certinho, a gente sempre... Só que foi muito mais, tipo, a gente perto, sem ter muito vendedor. Eu trabalhei sempre com 1 vendedor, 2. E você vendo ali o pessoal falar que você tem que ter mais pessoas, mais gente. Eu falei, cara, isso vai abrindo tanto a minha mente como a deles. Eles falam, cara, aqui um pouco, eles que estavam aqui, eles vão poder virar um diretor de alguma área dentro da empresa. Porque, assim, eles têm capacidade para isso. E eles vê que aqui um pouco... não tirar a minha dependência, sabe? Uma coisa que eu sempre falei para eles, cara, eu preciso tirar a minha dependência, que vocês percam a minha dependência em mim. E é para isso que eu tô trazendo eles, né? Para quê? Para eles verem que eles podem ir mais longe. E cara, eles voltam com outra mentalidade agora. Assim, até eu já coloquei no grupo nosso da empresa, parte de vendedor, eu falei, cara, segunda-feira é outra pegada. Assim, assado. Já coloquei meta para eles e já coloquei que eles vão poder ir para o próximo evento. Porque assim, eu não limitei aqui, tanto para esse. Tanto o Jonathan falou, cara, se mais um chegar, não vai ter vaga. Eu falei, cara, vamos dar um jeito, filho. É porque, para vocês entenderem, o André, ele lançou, mas ele não lançou, ele lançou, bateu, levou. Não é tipo assim, é uma vaga e estão disputando. Não, se você batesse 400 mil, levava. Então, se 4 vendedores batessem, eu falei, André, se eles baterem no último mês ali, a gente não vai ter vaga. Ele falou, não, vamos dar um jeito, vai ter que ter. É disso que ele tá falando, cara. Mas assim, eu acho que ter essa percepção, André, aconteceu no último Solar, né? Tem um outro cliente nosso, Gabriel, aqui, falou assim mesmo, Jonathan, quero ser sincero comigo, não quero que seja vendedor. Faz sentido eu levar meus vendedores? Eu tenho 2 vendedores que acabaram de entrar. Faz sentido? Eu lembro dessa história. E eu falei assim, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eles vão ver muita coisa de uma operação que nada tem a ver com comercial. Vão ver muita coisa que não diz respeito a eles. Porém, eles vão ver uma operação do tamanho daquelas que vocês querem se tornar. Então, eles vão ver as coisas acontecendo. Então, assim, ó, é você botar gasolina no fogo, dito e certo. Março, os caras bateram 900 mil com 3 vendedores, saindo de 300, 400 mil, e agora em maio... foi maio... Não, perdão. Abril. Foi março, não, foi março e depois abril. Agora em abril bateram 1 milhão. Com 5 vendedores, mas 3 desses que não são antigos, são do início do ano, e 2 novos vendedores. Todos fizeram venda. Então, assim, faz muita diferença. Eu acho que a maturidade, quando terminou ali que o Yuri fez o pitch pro próximo, a primeira coisa que o André falou pra mim, separa-me os 5 que eu vou trazer a galera. O lado bom é que na hora que tava rolando o pitch do próximo evento, a gente lá atrás só olhando e o pessoal assim, balançando a cabeça. Eu vou levar. Tá cara, ótimo, e assim, eu acho que o objetivo do Solar Experience é esse, cara. Quando a gente tá ali convidando o integrador, ele não consegue entender o valor que tem nisso. Mas você tá dentro de uma outra operação. E não é ouvir palestrante, cara. É ouvir o cara que tá falando, velho. É tu levantar a mão e poder fazer uma pergunta e o cara te falar com precisão, porque é ele que tá na rua. É ele que tá em cima do telhado. Sem é ele que papas tá na língua. Equipa. Exatamente. André, mas... E ali não teve nada a esconder, né? Eles chegaram e falaram, cara, é o bom e o ruim. É isso. Aqui nós podemos melhorar. Aqui nós estamos melhorando. Então, assim, você vê que muitas coisas você... Lá atrás, pensou, será que eu vou fazer porque vai dar certo ou vai dar errado? Os caras também, eles têm uma operação gigantesca. E eles também, pessoas, então tem as coisas falhas. Só que, assim, sempre procurar melhorar, sempre procurar atrás, sempre procurar conhecimento, né? Porque não adianta, ou você procura conhecimento ou você... Não tem jeito, cara. Ontem a gente
A gente tava gravando outro episódio com o Rafa da Alva. Inclusive, se você tá assistindo esse episódio e não assistiu, já procura aqui embaixo, vai ter o do Rafa, da Alva. E aí ele falou uma coisa bem interessante. O Rafa, ele é rato de evento. Todo evento o Rafa tá. Eu falei, cara, o que tu faz em tanto evento? Ele falou, mano, foram eventos, lugares que eu estava que destravaram, abriram o cadeado. E ele fez alguns comentários, ele falou assim que algumas pessoas, inclusive o Jones, eram pessoas que estavam no mesmo patamar da empresa dele alguns anos atrás, que eles se encontravam nos eventos. E ele falou, cara, esses caras destravaram algum cadeado. Eu me coloco nesses ambientes pro meu cadeado destravando, para que eu possa para um próximo nível. Tá na mesma frequência, né? E eu acho que, pô, pra ti que viveu essa semana aí com a gente, cara, é sobre isso que a gente tá falando, sabe? E eu sempre batia muito ali, cara, chama esses caras pra almoçar, aproveita o café, senta com o cara, suga o máximo que você puder. A intenção do Solar Experience ser uma imersão onde tu passa 3, 4, 5 dias é pra te ter a oportunidade de sentar e trocar ideia. Vai fazer outras coisas, divertir? Vai. Mas o objetivo era esse. Eu queria não vou dizer uns passos atrás, porque a gente vai falar de presente, mas ao mesmo tempo olhando pra trás, cara, se tu pudesse começar hoje do zero, André, tu vai começar novamente, a LC vai nascer hoje, mas tu já tem as tuas percepções que tu tem hoje. O que tu faria de diferente, irmão, que tu fez lá atrás, que tu não repetiria hoje? Cara, conhecimento para pessoas, dar oportunidade pra gente colocar mais pessoas técnicas na área delas, e investir na pessoas. Investir em pessoas. O conhecimento, buscar. Eu demorei muito tempo para ir buscar conhecimento. Porque assim, eu vim no interior, nunca não fui formado em gestão, fiz um curso técnico, eu sou formado em eletrotécnica. Então assim, se lá atrás eu tivesse feito um curso de gestão de pessoas, que eu acredito que cara, pessoas, você se conectar com pessoas, é você trabalhar com pessoas. É uma coisa que o Jonas falou muito forte ontem. Cara, eu tenho que contratar o cara que é melhor que eu. Cara, eu sou o cara que tem que contratar alguém, cara, tem que ser melhor que eu. Por quê? Porque daí cada um tem o seu espaço dentro da empresa. Eu falei, cara, é isso que a gente precisa. Hoje eu mudaria isso, sabe? Claro que você não vai chegar numa empresa do zero e contratar o top, porque você não vai ter muitas vezes caixa para fazer isso, né? Mas o direcionamento seria esse. Ter processo, seguir processo, ter a cultura bem definida, que é uma coisa que a gente levou, talvez, sei lá, 10 anos para ter uma cultura definida. E a gente tá montando a nossa, junto com vocês. Acredito que tem muitas coisas ainda que a gente tá ali dando os ajustes, porque eu preciso melhorar aqui nessa nossa de venda. A nossa parte de instalação, cara, eu não... O operacional tá incrível. Cara, não... O cara que recebeu um sistema solar nosso instalado em casa hoje, não tem. Ele só tem... Tanto que todos, 99% dos nossos clientes hoje, eles mandam pra gente depois e falam, cara, a equipe de vocês é fantástica, são bem... tudo. Né? Então, assim, mas a parte comercial a gente sempre faltou, né? Por talvez estar dentro de uma bolha. Mas assim, hoje, junto com a 4C, nesse momento, a gente tá destravando essa bolha. Perfeito. Então, eu acredito que é isso que hoje, se fosse começar de novo, cara, vamos destravar, vamos sair, vamos... Cara, é ali que vai levar você para um outro nível, né? Massa. Exatamente. A gente estava até conversando hoje no café sobre o ponto que o Jonathan falou, né? Sobre estar em ambientes, ser o rato de evento, né? A gente é criado multinível. Eu, com 18 anos, a gente passou ali... Eu passei 2 anos da minha vida, fui para mais de 20 eventos. Então, com 18 anos de idade. Então, é loucura que a gente evolui nesses eventos. Mas já caminhando para o encerramento aqui, para o fim, André, eu queria que tu desse um conselho para o empreendedor, cara. O cara que está iniciando agora, ou então ele acabou de iniciar, tu já tem mais de 12 anos aí, indo para 12 anos de mercado. O que é que ele não pode errar? Cara, esse cara não pode errar no início dele. Falou muito de caixa aí também. Então, o que ele não pode errar nesse início dele para tocar essa empresa dele e futuramente ele ser ali um case de sucesso na área dele? Cara, é uma frase que eu sempre falo, até para quem eu vou contratar, quando me perguntam alguma coisa assim, a pessoa tem que ser curiosa. Primeiro ponto. Se o cara não for curioso, ele não vai passar de nível, ele nunca vai para outro lugar, porque a curiosidade te leva a você a investigar outras coisas, a subir o nível, a conhecer novas pessoas. Porque se você tá ali, se você não é curioso, cara, muitas coisas, chegou um inversor, uma placa ou uma pessoa, se você não tentar descobrir, conhecer aquela pessoa,
você não sai. Não adianta, você não sai do lugar, né? E tem que ter perseverança. Porque, assim, ser empresário no Brasil hoje, com essa carga de imposto que a gente tem, a gente vê, cara, eu me baseio muito, assim, pelas Intersolar da vida, né? Eu vou na Intersolar desde 2019. Começou em ascensão 2022, lá em cima, de repente, 23, 24, 25. Não em número de pessoas que vai lá, mas em número de empresas que estão lá. Então, assim, a gente vê que muito integrador quebrou. Muito integrador. Por quê? Porque não teve uma gestão financeira ou uma... Cara, hoje você recebe 100 mil, acho que é teu. O dinheiro não é teu. Não adianta. O dinheiro é da empresa. Nunca viu 100 mil na vida. É um projeto de... Quando vê, já sai lá comprando já um cabo, boa. Então, assim, ter essa educação financeira, nunca esbanjar, que eu acho que dinheiro não aceita desaforo, nem em um momento da vida, né? E, cara, e tem que ter vontade. Não tem que ter hora, não tem que ligar para relógio. Então, se o cara tá na empresa, começou a olhar relógio, cara, isso aí é CLT, vai lá. Não adianta. A gente, dentro da 400, a gente precisa melhorar muita coisa, sabe? Eu acho que o nosso grande diferencial, primeiro, é ter ciência daquilo que a gente pode entregar. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente tem muito para contribuir, mas a gente também tem ciência daquilo que a gente pode melhorar. E aí o Yuri sempre fala isso, falou, mano, ó, esse negócio aqui eu nunca fiz, pô. Esse de consultoria, porque pensa, consultoria para o solar começaram a surgir boas, de certa forma, de um tempo para cá. Então, quem está fazendo isso também está aprendendo a fazer, de certa forma. Na sua maioria, eram integradores, empresários que estão vindo para essa ideia de educação empresarial. Mas a gente sempre procurou colocar na mesa aquilo que a gente tem de bom para entregar e aquilo que a gente precisa melhorar. Mas uma coisa que a gente sempre escuta, e principalmente no Solar Experience, isso é normal, tá? A galera chega e falou assim, pô, vocês trabalham muito, né? Cara, vocês trabalham demais, né, cara? Vocês têm uma equipe reduzida assim, mas a gente vê que vocês não têm essa pra trabalhar. E, cara, é só ver... Pô, eu faço faculdade, né? À noite. Tenho que estar 7 horas na faculdade. O que eu cheguei 8 horas, 8h30 em faculdade, porque a gente tava fazendo call com o cliente, a gente sabe que o integrador tem o horário dele ali muito ocupado durante o dia. Então, isso que você falou de ter força de vontade, de querer, é uma coisa que não é especificamente pro solar. Não. Sabe? Eu acho que o empresário tem essa capacidade de identificar talentos. E às vezes o talento não é aquele cara que sabe tudo tecnicamente. O cara não sabe o que é uma placa, o que é um inversor, mas é aquele cara que tu olha e deu 6 horas da tarde, e se tiver que atender mais um cliente, ele tá contigo, já vamos atender. Eu acho que isso é extremamente importante, André. Como o Gil falou, cara, caminhando um pouco pro fim, eu queria fazer uma última pergunta até reflexiva aí. Eu queria que você ficasse super à vontade. Imagina que lá no futuro, alguém vai olhar para trás e vai ver a trajetória da LC. Tudo que ela construiu, bora botar 20 anos na frente, né? Que Deus ajude que a gente esteja com ela rodando ainda, né? Estruturada. Cara, o que tu gostaria que as pessoas olhassem e enxergassem assim nessa trajetória? O que para ti seria fundamental? Então, assim, eu quando montei empresa, eu nunca pensei, vou montar empresa para ficar rico, para ter dinheiro. Cara, isso eu digo de verdade, para mim é um dos menores do que eu vejo hoje, a questão de receita, sabe? Eu sempre quis estar junto com pessoas. Eu gosto de estar em lugar, network. Por isso que isso daqui eu quero lá na frente poder estar mais junto, tá? Tipo, mais de liderança em algumas áreas, que eu sempre gostei. Desde a minha infância, sempre participei de grupo de jovens na frente, igreja, tudo eu sempre tive na frente. Nunca fui, o cara que ficou lá atrás, ficou escondidinho, não. Sempre na ponteira, ou presidente, ou em algumas áreas, enfim. E eu quero continuar isso. Eu quero poder olhar lá que 20 anos, ver minha empresa, tipo assim, só olhando assim os caras comandando, né? E falar assim, cara, consegui, cheguei. Tipo assim, tem muita gente que depende de mim, né? Porque hoje, quando a gente monta empresa, que você tem funcionário, você tem tudo, eu vejo que o que mais você quer trabalhar, para que no dia 5 você tenha o dinheiro para pagar os caras, né? Então, eu acho que é a maior dor de todo empresário, ou
no dia 5 eu tenho que pagar, porque aquelas famílias dependem de mim, né? E eu acho que isso é bonito você compartilhar porque uma empresa sem funcionário, sem colaborador não existe, né? Então, assim, eu quero poder lá na frente olhar para minha empresa e falar, cara, a trajetória que eu saí lá do interior, cara que tirava leite, que cuidava de vaca e hoje tá aqui com número funcionário, com outras frentes de serviço, porque assim, 80% dos novos empregos não nasceram ainda. A IA tá aí para mudar o jogo. Cada vez está mais difícil contratar pessoas. Por quê? Porque ninguém mais quer trabalhar, né? Então, como vai ser aqui para frente? Então a gente tem que estar antenado. O futuro é incerto, né? Mas eu gosto e quero estar sempre antenado para poder beber água limpa, né? Que eu acho que quem bebe água limpa antes tem mais oportunidade dos que vêm depois, né? Verdade, verdade. Cara, sensacional. Obrigado, Gil, por estar aqui com a gente mais uma vez. André, cara, legal saber da tua trajetória. Eu sei que a gente já tá mais próximo ali, eu tenho te acompanhado, mas tem muita coisa que você falou hoje que eu não conhecia. Eu acho que foi válido tanto pra gente, pra entender, cara, principalmente a ideia, tipo assim, cara, eu acho que é um mercado bom e eu vou arriscar, e aí você foi... Cara, quantas instalações você já fez? Já várias, não tinha feito nenhuma, né? Meteu a cara, foi atrás, e hoje a LC, ela é resultado de um cara que foi pra frente, então isso é válido não só pra gente, mas pra quem tá assistindo também. E, cara, a gente vai ter que encerrar um pouco antes, porque a gente, pra quem não sabe, a gente tá aqui em Foz do Iguaçu, e a gente tem que fazer check-out agora no resort, que a gente tá e não pode passar muito do tempo. Mas, André, obrigado. Obrigado de verdade por ter compartilhado tanto conhecimento. Para você que está aqui, ficou aqui até agora, obrigado também. Tenho certeza que aquilo que a gente compartilhou pode edificar a sua vida de alguma forma, pode trazer algum insight. Então, eu quero pedir para que você não fique só para você, já aproveita para compartilhar com outra pessoa que também vai ser edificada com todo esse conteúdo que a gente acabou de compartilhar com você agora. Já curte, já envia para outras pessoas e fica ligado que a gente vai ter mais episódios falando e trazendo tudo sobre o mercado solar por aqui. E a frase que não pode faltar: bora querer!